Olá, agora no terceiro bloco, terceira parte do nosso curso de magnetismo. Então vamos dando continuidade. Já tivemos 2 intervalos e nós estávamos falando com relação à relação magnética, rapport. Então, a necessidade, a importância de termos essa relação magnética com o paciente para que possa o trabalho ser produtivo. Mas nós vimos também que não é uma relação física de amizade, não. Essa relação é uma relação fluídica. A necessidade dessa relação fluídica. Mas, por outro lado, nós vimos também, olá, seja bem-vinda, nós vimos também o quê? Que dentro dessa relação fluídica, mas pode haver mudanças, porque nós estamos mudando frequentemente, fluidicamente, e essa mudança pode acontecer em prazos curtos, dependendo de ações, de reações fisiológicas, psicológicas, morais. Então, a necessidade de a cada tratamento, a cada acompanhamento, a cada sessão de magnetismo, haver um novo estabelecimento de uma nova relação magnética. E dando continuidade, Jacomelo nos explica, e naqueles magnetizadores clássicos, eles às vezes tinham um método meio estranhos para entrar em relação magnética, colocavam as pernas, uma dentro da perna da outra, cruzavam as pernas assim e colocavam os polegares, um com o polegar do outro, e ali ficava até sentir que entrou a relação magnética. Hoje, nas nossas casas espíritas, principalmente, nós precisamos ter muito cuidado, porque, em primeiro lugar, evitar qualquer tipo de contato físico com a pessoa que está sendo atendida. De preferência, sempre que estivermos realizando um atendimento, que ele seja realizado de portas abertas, ou que tenha mais de uma pessoa na sala, ou que seja uma porta que fique entreaberta, uma porta de vidro. Nunca dá oportunidade a que possa haver algum tipo de algo que possa surgir de algum incômodo. Então, o Jacó diz que, às vezes, para fazer essa relação magnética, ela pode variar de 1 a 10 minutos. Olha, se nós, às vezes, dentro de um atendimento, numa casa espírita, aplicamos um passe, como se diz assim, o passe é o tempo de um Pai Nosso. E agora, nesse momento atual, eles têm nos orientado a lavar as mãos fazendo a oração do Pai Nosso. Que a oração do Pai Nosso, ela leva uma média de 20 segundos. Então, enquanto estivermos lavando as mãos, estamos ali, mentalmente, fazendo a oração do Pai Nosso. É bom, porque nós estamos nos sintonizando com a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou. Mas se leva 20 segundos a oração do Pai Nosso e o passe é o tempo de uma oração do Pai Nosso, seriam 20 segundos. Então, para estabelecer uma relação magnética, podemos levar até 10 minutos, ainda nem iniciamos o tratamento, estamos só na relação magnética. Aí sim, só depois disso, ajustado, é que a rigor deveria ser iniciado o ato magnético em si. A partir do momento que nós conseguimos estabelecer a relação magnética, essa relação fluídica, essa afinidade fluídica, aí é que nós iniciaríamos o tratamento realmente. E ele diz que existem vários meios de se refinar essas frequências e, por consequência, se estabelecer a relação magnética. Porém, qual é a orientação dele? Oferece boas condições essa orientação.
pela praticidade e envolvência quase natural que traz em si. Então a gente vai ver que não é tão complicado assim, né? Vamos ver como que a gente pode agir. Bom, primeiro, ele diz que a boa relação, ela tem início desde o primeiro contato com o atendido e expressando-se sincera e acolhedora recepção. Então, como que nós podemos fazer logo de início? Com sentimento, realmente, não uma coisa mecânica, mas desejar boas-vindas à pessoa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, de acordo com o horário do dia, e acrescentar algo do tipo: ele aqui age mais ou menos como Jesus agia. O que queres que eu faça? Então ele diz assim: vamos agora, por exemplo, né? Vamos agora cuidar de sua saúde. É isso mesmo o que você quer? Então, Jesus, ele perguntava: o que queres que eu faça? E Jacó, ele pergunta: é isso mesmo o que você quer? E aí, geralmente, o paciente vai dizer que sim. E isso vai ampliando essa possibilidade da aceitação do atendimento. Então, seria um primeiro passo essa boa-vinda, essa acolhida àquela pessoa que veio ser atendida. Em seguida, convidar a pessoa, dependendo da casa espírita, em geral, ou a pessoa vai ser atendida sentado, ou ela vai ser atendida numa maca, e numa maca, dependendo do atendimento que vai ser oferecido, é bem mais cômodo, porque nós temos possibilidade de pegar todo o corpo da pessoa, desde a cabeça até a planta dos pés, porque lá na sola dos pés, no plantar, tem centros vitais. Então, a pessoa vai trabalhar todo o corpo do paciente, o paciente vai estar ali relaxado, acomodado. Podemos trabalhar as costas do paciente, depois podemos trabalhar a frente do paciente, e ele de uma forma cômoda, dependendo, ele ali até quase que dorme, ele relaxa, ele vai ficar muito mais confortável do que numa cadeira. Vão ter movimentos que numa cadeira fica difícil para o magnetizador fazer. Por outro lado, se for em pé, pior ainda. Você atender uma pessoa durante uns 20, 30 minutos e a pessoa em pé. É inconveniente. Mas pode também, dependendo da situação, do espaço, tudo é importante é o desejo de curar aquela pessoa. Então ele diz: acomoda a pessoa, o magnetizador faz uma prece que envolve os dois e ali os trabalhos acontecem. Ele aproxima-se do paciente, ele coloca uma mão sobre o alto do coronário, e pode ser também um outro centro vital, mas o coronário, ele diz, é o que oferece a base mais segura para esse tipo de relação. E a uma distância de mais ou menos 1 metro. Então, se a pessoa está sentada, você vai colocar, né, acima da cabeça aqui. Se ele está deitado, você vai colocar uma distância mais ou menos de 1 metro do centro coronário da pessoa, da cabeça da pessoa. E com a mão se dirigindo ao coronário, aqui longe, né, de forma lenta e progressiva, procura-se sentir se em alguma distância específica acontece uma variação do que vem sendo sentido até ali. Então, você vai fazer a relação magnética. As mãos a 1 metro mais ou menos de distância, não precisa vir com a fita métrica, mas a pessoa vai calcular mais ou menos essa distância e vai se aproximando lentamente do centro coronário. Nós que fizemos aqui os nossos exercícios de tato magnético, nós começamos a perceber as diferenças que a gente percebe às vezes na palma da nossa mão, às vezes na ponta dos dedos, porque dependendo, tem aquele magnetizador que é palmar, tem o magnetizador que é digital,
Então ali ele vai sentir uma diferença. Ele tem que observar, é tanto que ele diz que isso pode levar de 1 a 10 minutos. À medida que o magnetizador ele vai desenvolvendo a sua capacidade de percepção, por isso que nós passamos os exercícios práticos e convidamos aos nossos alunos a irem realizando esses exercícios no lar, porque ele vai fazer os exercícios e ele vai, com isso, desenvolvendo o seu tato, a sua percepção, a percepção da aura, a percepção sensorial. Então, como que pode, o que ele pode, às vezes, sentir nesse momento? Várias situações. Por isso que é importante ele estar com a mente dele completamente ali, o magnetizador, focado naquele momento que ele está fazendo. Porque ele pode sentir uma variação de temperatura. Então ele tem que estar atento. Ele pode sentir uma variação, pode ser um calor ou pode ser um frio. Ele pode sentir uma mudança de textura. Ele pode sentir choques, tremores, a mão treme. Ele pode sentir sensações de superfície lisa. Ele chega a um determinado ponto e ele sente assim, como se tivesse ali uma superfície lisa, um choque, um tremor, uma superfície crespa, uma superfície úmida, uma superfície seca. Ele pode sentir ali um calor, um frio. Ou ele pode sentir, por isso a necessidade do foco, prestar muita atenção. Ou ele pode sentir algo diferente, por exemplo, em alguma parte do seu próprio corpo, dele, magnetizador, ele sentir uma coceira em alguma parte do corpo, um cheiro específico. Ele chegou a um determinado a altura ali, ele sentiu um cheiro diferente. Então ele pode ter vários tipos de percepções, de sensações. Aí nesse ponto, se nesse ponto ali, se a sensação for agradável, muito provavelmente ali existe o quê? A simpatia magnética, que nós vimos já no nosso encontro anterior sobre simpatia, antipatia e empatia magnética. Aí isso facilita bastante, porque a sensação foi agradável. Então, entrou numa boa sintonia ele com o paciente. Mas, se for uma sensação desagradável, e aí, o que o magnetizador deve fazer? Sai correndo, chama outro magnetizador, como é que fica? Vai ser preciso fazer algo até que a sensação se ajuste ou melhore. Nós vimos isso aqui também no nosso encontro passado. Começar novamente, mas vibrando, mentalizando muito amor, mentalizando a harmonia, mentalizando que está entrando em sintonia com ele, que vai haver uma simpatia ali magnética. Então, que vai ser uma relação boa, equilibrada, harmoniosa. O objetivo do magnetizador é para estar ali para auxiliar aquele paciente. Então, ele vai trabalhando os seus pensamentos e sentimentos e vai renovando novamente, por isso que o Jacomelo diz, que pode levar de 1 a 10 minutos. Então, é importante que aquela distância ali, por exemplo, foi aqui, que essa distância ou plano, e que foi percebida a mudança, foi percebida essa mudança dessas sensações, ele mentalmente, ele marque ali, bom, foi aqui que eu senti, foi aqui que eu senti. Ele perceba ali, mentalmente, ele defina para ele, magnetizador, o que aquela sensação pode expressar em termos agradáveis ou desagradáveis. Bom, eu percebi aqui uma mudança. Senti um calor, senti um frio,
senti um arrepio, senti as mãos tremendo, senti, enfim. Aí, qual foi a sensação que eu senti? Foi agradável? Foi desagradável? Depois que o magnetizador já realiza isso, durante muito tempo, que ele vai desenvolvendo, nós vimos isso aqui já nos nossos encontros, ele vai fazer isso de uma forma tão automática que ele, em 5 segundos, ele já percebe isso. Mas no início, o magnetizador, muitos de nós vamos ter essa dificuldade. Eu já contei o caso de um magnetizador que ele, até lá do trabalho onde o Jacomelo realiza, em Parnamirim, Rio Grande do Norte, e ele não tinha nenhuma sensibilidade, ele não sentia nada, ele não percebia nada, ele não tinha nenhum tipo de tato. Mas ele atendia as pessoas, aplicava o magnetismo da forma como ele achava que deveria ser, e aos poucos ele foi desenvolvendo, levou tempo, levou mais de um ano, ele ali naquela prática semanal, com perseverança, e atualmente ele tem um tato tão desenvolvido que ele consegue perceber o neurônio que está com problema e que precisa ser tratado. Então ele consegue já atuar no neurônio para poder obter ali a melhora ou a cura do paciente. Então, é o que o Jacomelo diz. Nós vamos perceber a sensação foi agradável ou desagradável. E aí, o que vai acontecer? Depois que você vai mentalmente observando isso, você vai repetir o procedimento, quantas vezes seja necessário, a fim de confirmar o que sentiu, assim como a distância. Então você vai, a primeira vez, sentiu aqui, aí você vai observando, foi bom, não foi, foi calor, foi frio, aí você repete novamente, até você confirmar realmente, não, foi mesmo, eu senti calor e foi nessa distância. Aí, bom, agora eu tenho certeza, o que eu senti e a distância que eu senti. Aí, a partir daí, você vai ter essa certeza, né, que você já deve ter estabelecido essa relação magnética. Então, ele diz que muitas vezes é conveniente repetir idêntico procedimento com a outra mão. Você fez, por exemplo, geralmente quem é destro vai repetir com a mão direita. Quem é canhoto, né, a gente sempre a tendência é com a mão esquerda. Mas o que é? E aí ele diz, é interessante às vezes, fez com uma mão, sentiu? Bom, agora eu vou fazer com a outra mão. E o que acontece? Às vezes você com a outra mão pode resultar na marcação de uma outra distância. Pode ser diferente a reação de uma mão e a reação da outra. E aí o que ele recomenda? Bom, fiz com uma mão, senti isso. Fiz com a outra mão, senti aquilo. Aí você pode também empregar as duas mãos a um só tempo e tentar estabelecer qual dos planos entre as duas mãos prevalece como mais consistente. É o que eu disse, quando a pessoa já adquiriu, o magnetizador já adquiriu a prática, ele vai fazer isso em 10 segundos, 5 segundos. Mas quando ele está no início, para ele poder desenvolver essa relação magnética e dali ele poder ter o tato magnético, ele vai ter que exercitar e ele vai fazendo isso bem tranquilo, procurando focar no que ele está fazendo para poder ter essa percepção. Então vai com uma mão, vai com a outra, vai com as duas, aí bom, com a direita eu percebi que estava aqui, com a esquerda eu percebi que estava aqui, e agora com as duas? Vamos ver. Aí qual plano aqui que que está prevalecendo mais? E aí ele diz que usualmente nesses planos, além das flutuações de sensações descritas,
há uma nova sensação que se acentua fortemente. Então você pode sentir, além daquela flutuação, você pode sentir também uma nova sensação. E o que poderia ser essa sensação? É quando nos sentimos atraídos ou repelidos pelo paciente. É muito detalhe, né? É muita coisa. Por isso que o nosso curso, nós estamos fazendo ele com calma, para a gente observando todos esses detalhes, adquirirmos os nossos livros, porque nós aqui vamos refletindo em cima desse material, mas é importante que nós realmente que estejamos interessados em aprender o tratamento através do magnetismo, que possamos adquirir as obras do Jacomelo. E essas obras, elas não têm como baixar gratuitamente da internet. Então, pelo menos, o livro da cura da depressão pelo magnetismo e o magnetismo humano, nós precisamos adquirir, que são as obras fundamentais, fora as obras espíritas que precisamos estudar a codificação, estudar a revista espírita, nas obras que vêm através de Chico Xavier e André Luiz, tem muitas partes que falam sobre os tratamentos magnéticos. Então é necessário que a gente vá tendo esse desejo, porque eu acho que não existe um prazer maior do que nós termos a alegria de poder curar alguém. De forma gratuita, como Jesus nos ensinou, dai de graça o que de graça recebeste. Mas podermos curar uma pessoa que às vezes estava há anos padecendo de determinadas enfermidades. Mas da mesma forma que o médico, ele leva anos, um médico ele não se forma em uma semana, nem um dia, nem em uma manhã de domingo, ele leva anos. Ele leva a vida toda a vida dele, até a morte, estudando, se aperfeiçoando, se atualizando. Nós também precisamos, se nós queremos curar as pessoas, temos que ter esse desejo real, verdadeiro. Eu quero e eu vou me empenhar para poder fazer isso. E é o que Jesus propôs há 2000 anos atrás. Ele disse aos seus discípulos, ide e curai, dai de graça o que de graça recebestes. Ele já nos propôs isso. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Mas nós vamos avançando mais um pouquinho, e o que é que nós temos agora para colocar? Ele diz que é, às vezes, usual sentirmos-nos atraídos ou repelidos pelo paciente. Como é que pode? Ele diz, quando a sensação ela é desagradável, você fez aquela sensação de desagradável de forma pouco feliz, há quem use expressões ruins. Não são expressões adequadas, mas às vezes a pessoa fala, às vezes até por uma falta de conhecimento, por não ter estudado o necessário. Então, aquela pessoa que está ali como magnetizador, mas que ainda não tem realmente os conhecimentos mais aprofundados, ele pode dizer o quê? O paciente está carregado. Nossa, que coisa ruim. Meus fluidos não combinam com os dele. Mas, na verdade, aí pode estar o registro de uma antipatia magnética, a qual precisará ser trabalhada a fim de ser neutralizada ou mesmo refinada para o bem do próprio atendimento. Como eu disse no nosso encontro passado, nós vimos sobre antipatia, simpatia e empatia magnética, mas se a pessoa sentiu
essa antipatia magnética, que ele diz, aí pode estar o registro dessa antipatia, então nós precisamos trabalhar. E ele diz, quando a sensação é agradável, ela costuma ocorrer uma força de atração mais forte, que deixa uma suave sensação de alegria, conforto ou harmonia. Mas também temos que ter cuidado quando a sensação ela é agradável. O que ele coloca? Para superar a dificuldade da relação magnética, a cada vez, primeiro, nós vamos ver como é que a gente pode superar essa dificuldade com a relação. Então, se tem a dificuldade, a cada vez que a gente aproxima a mão ou as mãos do centro coronário, mentalmente se emite vibrações de harmonia, como eu tinha dito, expressando o desejo ardente de fazer o bem, estabelecendo afinidade com as melhores forças da alma, emitindo ondas de cura e bondade. Então, à medida que nós formos fazendo isso, nós vamos nos harmonizando com o paciente. Aos poucos, as discrepâncias fluídicas vão se dissipando e, num dado momento, é percebido que os encontros fluídicos são complementares e afins. Agora, quando isso não acontece dessa forma, pode também se recorrer aos passos transversais sobre o coronário, tanto um pouco distante como próximos. E após uma série destes, se recomeça na busca desse refinamento fluídico. Então a gente tentou o tato com uma mão, com outra, sentiu um certo mal-estar, vibrou, orou, foi fazendo aquela mentalização, mas mesmo assim ainda percebeu que ainda não aconteceu essa relação fluídica da maneira como deveria acontecer. O que nós precisamos então fazer? Que ele sugere fazer passes transversais. Nós aprendemos nos nossos encontros anteriores os passes transversais sobre o coronário. Então pode dar distante e próximos. E aí dá uma série desses passos e depois faz de novo para ver como é que ficou. Faz umas 10, 15 vezes isso e ele diz, é raro não se conseguir um ajuste suficiente para se realizar um bom ato magnético. Então, o trabalho do magnetizador, principalmente aquele iniciante, tem que ser um trabalho com muita perseverança, sem pressa, sem hora marcada, sem estar ansioso porque quer ir logo embora, não. Os magnetizadores do passado, eles às vezes atendiam uma pessoa durante 1 hora, 2, 3, 4 horas, dependendo da situação. Logicamente, que nós não estamos sugerindo que nós, numa casa espírita, fiquemos 4 horas atendendo uma pessoa, mas nós, em geral, os passes através do magnetismo, eles levam em torno de 30, 40 minutos, às vezes até 50 minutos, dependendo da gravidade do caso que precisa ser tratado. Menos de 20 minutos não se leva. E para os casos em que ocorra uma forte simpatia magnética, antes era antipatia, e se for uma forte simpatia, ele diz também que tem que ter cautela. Por quê? O ideal é que sejam feitos uns dispersivos gerais em camadas, antes de iniciar o atendimento propriamente dito. Então, se houve uma forte simpatia, antes de você começar o atendimento, você dá bastante dispersivos gerais em camadas. Em camadas é o quê? Você de perto e você se afasta, vai se afastando do paciente. Antes de iniciar o atendimento, pois esse excesso de simpatia pode cegar certas sensações.
as quais seriam importantes serem percebidas e anotadas. Porque, às vezes, com esse excesso de simpatia, você não vai conseguir, através do tato, perceber certas sensações importantes. Então, você dispersa em camadas antes de começar o tratamento propriamente dito. Muito interessante, né? E aí ele nos dá um exemplo que ele diz, só para fazer uma analogia, é mais ou menos assim. Quando a gente não gosta de uma pessoa, todos os defeitos se sobressaem, não é verdade? Por mais que aquela pessoa seja até uma pessoa boa, uma pessoa que não tenha nem vícios, nem nada, mas a gente não simpatizou com ela, a gente, qualquer coisinha, a gente logo observa qualquer pequeno defeito. Por outro lado, e aqueles que também não existem, a gente até inventa. E até inventa defeito que a pessoa não tem, porque a gente não simpatiza com ela. Mas quando a gente quer bem alguém, tudo fica encoberto. Porém, isso costuma aparecer depois, fora de hora. Por isso que dizem que o verdadeiro amigo não é para nos ajudar, aquele que é muito próximo da gente não é o melhor. Aquele que vem para nos ajudar, nós até brincamos dizendo que é o nosso personal trainer. Porque o personal trainer é que vai apontar nossas falhas. Porque aquele que só aponta, não, mas você é linda, maravilhosa, você é tão bondosa, aquele não vê os nossos defeitos. E então não é bom. Então por isso que ele diz, se há uma simpatia muito grande, dê primeiro os dispersivos para poder começar realmente o tratamento. Porque ele diz que numa relação magnética não se trata de gostar ou não, e sim de se detectar um algo destoante e se tratar o que precisa ser feito. É como um médico. O médico chegou lá um paciente, para ele não interessa se aquele paciente é uma pessoa do bem ou não. O objetivo dele ali como médico é o quê? É curar, é salvar aquela vida. Então nós, magnetizadores, nós não temos que ficar assim, mas eu não gosto daquela pessoa. Não. O que interessa não é gostar ou não. O que interessa é o que precisa ser feito para aquela pessoa sair dali bem. Agora, são exatamente 4h40. 4h40, eu vou dar 2 minutos de intervalo, 2 minutos, porque o Instagram, depois de um determinado tempo, ele sai fora. Então eu vou dar 2 minutos, vou fechar a tela e nós vamos voltar. E quando nós voltarmos, nós vamos voltar até aí nós vamos voltar mais uns 40 minutos e aí a gente vê o que a gente faz. Aí a gente vê como que a gente vai trabalhar, tá bom? Então vamos fechar aqui 2 minutinhos só para a gente dar um plim-plim e voltar aqui com a nossa tela de novo ao vivo, tá bom?